Olá, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui iniciando hoje um estudo bíblico sobre diaconia. Esse trabalho é voltado para pessoas que têm a pretensão ou já são diácono, mas que quer conhecer um pouco mais sobre o assunto. Então nós iremos aqui trazer alguns conceitos baseado na diaconia de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso com certeza vai ser um divisor de água aí na sua vida ministerial. Importante considerarmos que o obreiro ele precisa estar preparado e bem preparado, estar bem capacitado, tá? Então, já peço que você compartilhe esse vídeo para mais alguém. Talvez você conheça aí, não sei, um amigo. Compartilhe. Compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas. Se inscreve lá no meu canal também. Dá um joinha, comenta. Deixe lá a sua dúvida, enfim. Mas afinal, o que é ser diácono? A palavra diácono, diaconia é uma palavra grega, tá? Uma palavra que vem do grego, que ela vai aparecer em todo o Novo Testamento, cerca de 100 vezes, bastante vezes, né? Isso é no Novo Testamento. Essa expressão aparece como substantivo, diáconos, ou em outras palavras, alguém que serve, alguém que está a serviço, no nosso caso, a serviço do rei, tá certo? Então, nosso ensino, nosso estudo aqui é baseado na diaconia de Jesus Cristo. Como assim a diaconia de Jesus Cristo? A diaconia que Jesus, né, trouxe para nós como um padrão de servir, de estar disposto a servir. A diaconia, ela compreende um estilo de vida que Jesus escolheu e recomenda para todos os seus seguidores. A diaconia pode ser definida como o evangelho em ação, tá certo? Ou expressão através do amor ao próximo, comunhão. Inclusive da perseverança, da preservação, da criação de Deus, de buscar construir um mundo melhor, uma igreja onde todos possam ser acolhidos, tá certo? Então o diácono ele é alguém que serve. E para servir, você tem que servir com carinho, você tem que ter amor ao próximo, tem que amar as almas, amar as pessoas. Infelizmente, muitos obreiros, eu falei isso até com um pouco de tristeza, até bem intencionado, mas por não ter um preparo teológico, um preparo, não ter passado por um discipulado, acabam maltratando, machucando as almas, espancando. E o diácono, ele não tá, o serviço do diácono não é para espancar ninguém. Pelo contrário, é abraçar, é estar ali para servir ao reino de Deus, aquilo que for útil.
Não só o diácono, mas todo obreiro, um pastor, um presbítero, tá? Então, nós estamos a serviço do reino. Ou seja, não é como a gente quer, não. As almas precisam de acolhimento. E nós temos que estar atentos a isso. A diaconia, ela é cristocêntrica. Por que cristocêntrica? Porque ela está centrada em Cristo. Centrada em Cristo. Tá certo? Cristo, esse modelo. Cristo, Deus demonstra seu grande amor pela humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira. E porque nós vamos ir ao contrário. A palavra do Senhor vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para aquele que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. O amor de Deus. A diaconia, ela compreende a uma entrega ao serviço do reino. Então, ser diácono, irmão, é um privilégio, tá? O diácono não é apenas um título. Título é só um detalhe. É a mesma coisa você ser um pastor, um presbítero. Tem muita gente que fala, que enche até a boca, eu sou pastor, eu sou o apóstolo tal, o presbítero tal. Não, irmão. Claro que não aqui desprezando ninguém, mas não é o título, tá certo? Mas é a maneira que você se entrega, tá certo? Então, título, tem muita gente aí cheia de título, né? Você vai ver, a pessoa, ela tá longe de Deus, não tem amor a ninguém, a nada, nem ao próximo, nem a si mesmo. Então, o título é só um detalhe, tá bom? Então, Jesus, ele é o nosso modelo, ele é o nosso padrão. A diaconia de Cristo, ela é tremenda, tá certo? Ela é tremenda. Jesus, ele praticou a verdadeira diaconia. Jesus, ele sendo Deus, Criador de tudo, ele simplesmente se dispôs a fazer o querer do Senhor. Ele veio para servir, com o objetivo de servir e não ser servido, tá certo? Então a diaconia, ela é mais do que simplesmente um título, tá certo? Mas é alguém que representa o reino de Deus. É importante a gente destacar também que a diaconia de Jesus Cristo, quando falando da diaconia de Jesus Cristo, estamos falando de Jesus Cristo como servo. Jesus veio como servo a este mundo. Está lá em Marcos 10, 46, diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Veja, se o próprio Cristo, ele veio para servir, não ser servido, significa dizer que nós também, que aceitamos a ele, nós temos que seguir
o seu exemplo, diferente dos líderes humanos, Jesus exerceu a sua autoridade pelo serviço, em servir as pessoas. Ou seja, Jesus aqui ele vai contra todo um sistema, né? Que hoje o sistema humano é o quê? As pessoas hoje em dia não faz nada se não for pensando no seu próprio ego, ou naquilo que vai barganhar ou ganhar, enfim. O serviço de Jesus se deu através de que? Da compaixão ao próximo, através de compaixão, ou seja, ele curou enfermos. Está lá em Mateus 14:14, alimentou os famintos. Está lá em Mateus 15:32 ao 39, consolou os aflitos. Está lá em João, Evangelho de João 11 ao 35. Esse é o serviço através da compaixão. O diácono, ele tem que ser alguém cheio de compaixão. Para você servir alguém de maneira digna, você tem que ter compaixão, você tem que ter amor. E o Espírito Santo de Deus, né? Tem que ser misericordioso. Como eu disse agora há pouco, quantos obreiros, até bem intencionados, irmãos, mas por desconhecer, acabam saindo por aí maltratando, espancando, e aí você vai ver o estrago é enorme, o prejuízo no reino de Deus. Porque hoje em dia, nesse mundo que a gente está vivendo, meus irmãos, a coisa mais difícil que tem é alguém ganhar uma alma para Cristo. Mas para essa alma se perder é daqui para ali, basta uma palavra mal pronunciada. Ainda mais se a pessoa ela ainda não teve o entendimento. Então, Jesus ele também ele não apenas serviu através da compaixão, mas ele serviu através do ensino. Outra coisa importante, Jesus ele se dedicou também ao ensino. Jesus não apenas fez milagre, mas também ensinava o caminho do reino de Deus. Seu ensino era acessível, com parábolas, cheio de graça e verdade. Está lá em João 1,14. O serviço através da humildade lavou os pés do discípulo. Está lá em João 1, aliás, 13, 1 ao 15, mostrando que a verdadeira liderança cristã é a liderança servil, né? Então, essa passagem aqui, ela é emblemática, porque ela marca todo o que ela é algo que eu imagino que as pessoas não estavam acostumadas. Então, quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, né? Isso aí, irmãos, é arrebentando com todo um sistema, todo um preconceito, sabe? E hoje existe tanta gente preconceituosa dentro da casa do Senhor. Mas não é, mas são pessoas boas, mas são pessoas que precisam o quê? Ser lapidadas. O serviço através do seu sacrifício na cruz, ou seja, o maior ato de diaconia de Jesus foi entregar-se na cruz em favor da humanidade. A salvação é fruto do serviço amoroso de Cristo, de Deus, à humanidade. Eu quero fazer uma observação aqui. É claro que hoje, Cristo, Deus, Ele não quer que você venha dar sua vida por ninguém, irmão, porque quem deu a vida por nós foi Cristo, né? Mas o obreiro, ele tem que ser alguém dedicado, que esteja ciente dessas coisas, alguém que tenha amor às almas, amor à comunidade,
servir com amor. Não é a questão de ter mais um título, agora eu sou um diácono tal. Não, esquece isso. Né? Esquece isso. O título é só um detalhe, mas é a maneira que você se comporta, é a maneira que você se entrega ao serviço do Senhor. Serviço supremo a Deus. A convocação à igreja, né? Assim como Cristo serviu os cristãos, nós que somos cristãos, também somos chamados, somos convocados a exercer essa diaconia, ou seja, no amor fraternal. Está lá em Gálatas 5,13, na prática da solidariedade. Atos dos Apóstolos 6, no testemunho do Evangelho, Mateus 28, 19 ao 20. Então, ser diácono, irmão, é um privilégio. É alguém que está ali a serviço do reino, a serviço do céu. Tá certo? Então, isso é importantíssimo. Jesus, ele ainda falando dessa questão da diaconia de Jesus, ele cuidou das pessoas, como a gente já viu, ele curou os enfermos, ministrou aos pobres, tocou nos impuros, libertou os oprimidos, abraçou os marginalizados e confrontou as injustiças da época. Após a sua morte e ressurreição, ele apareceu aos discípulos e ele disse, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Está lá em João 20, 21. Portanto, o exemplo que devemos tomar para o nosso estilo de vida, irmãos, deve ser igual ou parecido com o de Cristo. A vivermos uma vida a serviço do reino, a vivermos uma vida em prol de ajudar, de acolher, estender as mãos para aquele que precisa. Quantas pessoas muitas vezes estão aí jogadas, só precisam de uma palavra. É claro que existem situações e situações, tá? Não estou falando de... Não, estou falando, mas se a gente precisa entender o quê? Que nós não fomos chamados para ficar de braço cruzado, esperando que as coisas... não, nós temos que ter ação, tá certo? Então a diaconia, ela compreende tudo isso. Tem uma passagem que eu fico maravilhado, quando Jesus ele está lavando os pés dos discípulos. Ele vai dizer, se eu, Senhor, né, eu que sou o Senhor, mestre, lavei os vossos pés, também deveis fazer o mesmo. Eu fico maravilhado com essa passagem bíblica. Então, a prática diaconal, ela articula e mobiliza toda uma cadeia, toda uma rede em busca de transformar situações adversas numa realidade de vida. Para isso, o diácono ele tem que ter o quê? Dedicação, amor a Deus, amor ao próximo, uma vida consagrada, uma vida abençoada por Deus, uma vida em constantes orações. Outra coisa importante também que eu quero mencionar, que os diáconos, os primeiros diáconos, eles foram instituídos pela igreja primitiva.
lá no Atos dos Apóstolos. Você já havia uma reclamação dos gregos, porque as viúvas estavam sendo negligenciadas, e ali essas informações chegam até os apóstolos. E os apóstolos, eles falam o seguinte: olha, não é bom que a gente deixe o serviço da pregação e da oração para dedicar ao serviço de atender as viúvas. Então vamos instituir diácono. Na obra de Deus, irmão, cada pessoa tem o seu papel. O que nós estamos vendo hoje é o quê? É o pastor querendo fazer a função do evangelista, o evangelista querendo fazer a função do diácono, o diácono querendo fazer a função do presbítero. Então, que há uma inversão de valores, tá? E aí começa o que? A haver esse conflito. Então, se você é um diácono, ou se você está sendo levantado a um diácono, seja com excelência. Sirva, esteja disposto a servir. Então, naqueles dias, eu vou ler aqui um texto, ó, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os judeus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servimos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, sabedoria, aos quais constituímos sobre este importante negócio. Né? Então é isso. Aqui nós temos a instituição dos primeiros diáconos. Entre eles, Estevão foi um deles. Tá certo? Então, o diaconato, ele é de suma importância na obra de Deus. Ser um diácono, irmãos, é ser um representante do reino de Deus. Alguém que está a serviço do reino. Tá certo? Alguém que está ali para servir. Servir a quem? Servir a igreja. Servir a comunidade. Servir aquelas pessoas que precisam. Porque servir não é só dentro da igreja. O servir, ele abrange a nossa vida cotidiana. Tá certo? Então vai muito mais além. Visitar um necessitado, acolher um aflito. Você está a serviço do reino. Estar a serviço do reino é o quê? É se dispor e aceitar os requisitos do reino. Porque a recompensa, quem vai te dar é Deus. Ela vem de Deus. Ela vem do Senhor. Então está aí mais esse estudo bíblico sobre a diaconia, sobre esse ministério que pouca gente dá importância, pouca gente se fala. Mas é um ministério de suma importância para o crescimento da obra de Deus. Não só o crescimento da obra de Deus, mas para que também nós possamos melhorar como pessoas, como ser humano, como cristão, para que a gente possa se desfazer dos nossos preconceitos, dos nossos julgamentos e olhar para as pessoas com olhar de misericórdia. Então,
eu vou parar por aqui esse vídeo. Deus abençoe a sua vida, ilumine os seus caminhos. Em nome de Jesus, estude. Se você é um diácono ou está se preparando para ser um, seja com excelência. Não busque título, porque isso é vaidade. Título é só um detalhe. Não, eu sou pastor. Não, esquece isso. Eu quero. Não. Busque a Deus. Faça o querer do Senhor. E Deus, Ele vai te abençoar. Deus, Ele vai te honrar. Na medida que você se entregar, se dedicar ao reino de Deus, Ele vai te recompensar. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde e te proteja, a tua casa e a tua família. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ser contempladas. Em nome de Jesus. Amém.